Quando falamos de investimento, a grande maioria das pessoas fazem a mesma pergunta: quanto vai render essa minha aplicação? Ou quanto e em quanto tempo posso ganhar nesse investimento? Ou qual é o risco desse investimento pelo retorno que eu irei ter? Até aí nada de errado com essas perguntas. Porém, muitas vezes esquecem de fazer a pergunta principal: quanto esse investimento vai me render acima da inflação? E é aí, meu amigo, que começamos de verdade a ver como de fato precisamos trabalhar os nossos investimentos. Isso porque, se a gente não considerar a inflação, todo ganho aparente se perde ao longo da jornada do tempo. E nós sabemos que, ao investirmos um patrimônio, um bem, um valor, estamos diante de uma jornada de tempo versus retorno. E que situações diversas podem acontecer e podemos precisar desses recursos numa eventualidade. Por isso, a diversificação destes investimentos é uma grande estratégia para que possamos amenizar possíveis perdas. E por falar em investimentos, vamos àquele que é mais conhecido de todos, a poupança. É um conhecido perdedor para a inflação. E aí você pode me perguntar: Duda, como é que eu vou saber se eu estou superando a inflação nos meus investimentos? Simples, pega o seu extrato dos últimos 12 ou 24 meses, compare com a inflação do período e aí eu te digo, você só ganhou alguma coisa se você ficou acima dela. Mas antes de desesperar, lembre-se de uma coisa: às vezes a inflação ela dispara, ela volta. Então é importante observar o período longo, como 12, 24 meses, para você ter consciência do que está ruim. Algo precisa ser feito para trazer o seu investimento de volta para o eixo, e aí vale toda essa análise. Nesse momento, quem conta com suporte de profissionais sai na frente. A gente já gravou aqui alguns vídeos sobre isso, caso você precise. Mas, afinal, na prática, o que é inflação? É a conta simples de quanto as coisas estão subindo de preço no ano. Se no ano passado você comprou uma calça jeans por R$100 e agora, no mesmo produto, ele está custando 107, tivemos 7% de variação. E você já deve ter ouvido também falar sobre IPCA, IGPM, INCC, tudo isso é inflação, só que avaliado de formas diferentes. Isso ajuda a entender cada setor e pessoas dessa área. O IPCA, por exemplo, é o indicador oficial da inflação no Brasil. Ele tem como objetivo medir o aumento dos preços dos produtos consumidos pelas famílias que ganham de 1 a 40 salários mínimos, e os preços não são medidos em todo o país. É uma média apenas de 11 capitais. E aí talvez você esteja pensando assim: o preço que eu pago em diversos produtos subiram bem mais do que o IPCA. Será que ele funciona mesmo? É que para chegar nesse valor é montada uma cesta de produtos teóricos, onde cada setor tem um peso específico. Talvez a sua despesa com a educação seja acima de 5% e gaste menos do que os 20% do transporte. Ou seja, aqui a gente está falando de uma média da população geral e por isso outros indicadores são mais específicos. Exemplo, o INCC, que mede o custo apenas da construção civil. Ele é mais utilizado para reajustar preço de imóveis em financiamento imobiliário, por exemplo. Temos também o IGPM, que é um outro indicador de inflação, mais utilizado para reajustes de contratos de locação, pois ele tende a representar de uma forma melhor o custo da classe média brasileira. E você já reparou que se em um ano as coisas sobem de preço, os contratos, serviços, os produtos tendem a serem reajustados novamente pela inflação, criando um ciclo perpétuo? O nome disso é indexação. A inflação de um ano puxa o outro e assim vai sucessivamente. Esse é um problemão que os economistas tendem a resolver. Mas isso aqui eu vou deixar para um outro vídeo. Os melhores investimentos que superam a inflação estão na renda variável, mas não podemos desconsiderar a renda fixa, que traz segurança no curto prazo. A solução então está em mesclar, em diversificar os dois, e a gente já fez um vídeo aqui explicando sobre isso. E como de costume, se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, não deixe de compartilhar esse conteúdo se você acha que vai ajudar alguém, e também inscreva-se no canal da Hunter para você estar atualizado sobre tudo em investimentos. Eu fico por aqui, a gente se vê em breve. Valeu!